Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é dirigido e coordenado por mim e pela Márcia Batista e pela professora Neide Noves, da Faculdade de Educação. Hoje, excepcionalmente, só eu estarei conduzindo sozinha este programa. Infelizmente, a professora Neide teve uma questão familiar e não poderá estar conosco. A nossa convidada de hoje é a Lara Gomes. A Lara tem mestrado em currículo e educação e vai falar para nós do seu trabalho em educação e trabalho com o museu a partir da sua posição de pessoa não ouvinte. Por isso, hoje também, nós temos uma pessoa especial junto conosco, que é a Daniela Ferreira da Cruz, que é a pessoa que vai nos ajudar a trabalhar junto com a Lara. Tudo bom, Lara? Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você de aceitar. Então, Lara, me conta um pouquinho como é que é trabalhar com educação a partir do lugar do não ouvinte. Bem, então, alguns anos atrás, eu trabalhava dentro do CCSP, que era no Centro Cultural de São Paulo. E lá eles me deram um desafio, né? Que era trabalhar com a educação cultural, né? Na arte, dentro de obras, né? Artísticas, com a exposição. Então, antes eu não tinha uma experiência com isso, né? E isso foi um desafio, assim, como trabalhar com isso, sem experiência. E aí foi a primeira. Qual era a sua tarefa lá, Lara? Antes, nesse período? E depois? Qual foi a proposta que foi para você um desafio? Então, antes, eu trabalhava na parte da biblioteca da cultural, né? Então, eu trabalhava no atendimento dos surdos, né? Então, aí fui convidada para a educação do surdo no museu, ali na parte do CCE, na parte lá do MASP. Então, aí me deu esse desafio, era um desafio, assim, só conhecer a parte bibliotecária, traduzir, como, né, conhecer, ver as estratégias de como que é. E aí eu fiquei curiosa de como era as estratégias para os surdos, como é que é atender esse público surdo, né? E aí eu fui para o mestrado tentar estudar um pouquinho como é que ia ser atender o público surdo quando visitava os museus. Você provavelmente também tem essa experiência, não é? Como é que era para você, antes de ser a pessoa que recebe, ser a pessoa que ia até os museus, ia até os lugares de cultura e e era surda? Como é que você se sentia ou não acolhida? Então, né, eu me sentia como surda também, né? Às vezes eu tinha língua de sinais, né? E às vezes era difícil, porque eu me sentia assim, como surda, faltava língua de sinais, né? Para me explicarem, né? Para eu entender melhor, né? Uhum. E às vezes tinha lugar que às vezes o surdo vai, né? Por exemplo, no museu, e não tem. Por que é importante acolher o surdo no museu? Né? Eu estou te perguntando, porque a gente pensa no museu como algo muito visual,
né? Não necessariamente auditivo. Quais são as dificuldades que um surdo encontra quando ele vai ao museu? As dificuldades são, por exemplo, as barreiras linguísticas que tem, né? Essas são algumas dificuldades que tem. Também falta acessibilidade, por exemplo, às vezes não tem interpretação, né, para o surdo, para ele entender melhor, né? Se não tem um educador surdo que possa explicar, né? Então falta a compreensão para ele da arte, né? Para ele compreender, entender o que é ali da compreensão da arte, né? Isso é importante para ele, para a vida dele, né? Da arte, do que é dali do museu, da própria da língua de sinais. Então ali falta, né? Para ele compreender do que está ali. E essa experiência foi decisiva para você poder construir a forma de receber os surdos no museu? Sim, com certeza. Muito diferente isso. Isso foi muito importante, né? Faz muita diferença, né? Porque é a língua, né? É a língua de sinais. Ajuda a compreensão muito melhor para eles. E não é só o visual, né? Eu fiquei pensando, e eu digo sempre, que assim, inclusão não é colocar o surdo, o cego, a pessoa com dificuldade de locomoção no mundo do andante, do ouvinte e do que enxerga, né? A inclusão tem que articular o surdo com o ouvinte e o ouvinte com o surdo. Como é que você pensou isso no seu trabalho? Bem, dentro do museu, precisa estar mais aberto, abrir, né? Para todos, né? Para todas as pessoas, né? Para os ouvintes, para o não deficiente, para todas as pessoas, né? Então, o museu, ele precisa estar preparado para receber o surdo, para o cego, para receber as pessoas com mobilidade, para diversas pessoas, né? A acessibilidade, né? Não só a arquitetura, ele precisa estar com acessibilidade à audiodescrição para o cego, ele precisa pensar na acessibilidade da língua de sinais para o surdo. Por isso é importante, né, pensar nas diferentes deficiências, né, que poderia ser. Por exemplo, tem pessoas deficientes que precisam saber como receber essas pessoas, as diferentes pessoas dentro do museu, né, as diferentes necessidades. E a sua tarefa no museu se limita ou está exclusivamente direcionada para os surdos, ou você tinha um trabalho mais amplo para as outras pessoas, fossem elas com dificuldades, limites ou não? Eram para todos, público em geral, né? Por exemplo, se eu recebia ouvintes, né? Isso era bom porque para o ouvinte via e falava, tem surdo trabalhando dentro do museu? Né? Mesmo com a língua de sinais? Como assim, né? Isso era um espanto e divulgava também, né? Isso era um impacto para eles. Isso também não ficava só focado para o público por surdo, mas abria também para atender outras pessoas. E às vezes, como assim? Ah, dava para atender também o surdo, e às vezes tinha um intérprete do lado que também fazia a voz desse surdo, e assim podia também atender o público ouvinte, né?
Mas, infelizmente, né, na maioria dos museus, não tem um intérprete, o que Mas, dificultava, né, o mas os museus atendimento, né. conhecem que tem essas possibilidades de ter o surdo atendendo, que tem o intérprete. Museu Cultural, Itaú Cultural, é um museu que tem, o Pinacoteca, que tem, esse é MAN, o MAN que tem, mas o MAN não tem um educador, tem um intérprete, tá sem o educador surdo, tá só com o intérprete, só são esses 3 que tem nesse momento. Uhum. E você acha que a questão ela passa pelo preconceito ou pelo dinheiro só? Mais pela questão preconceito, do preconceito. Por quê? Hoje, né, você vê a questão do museu, a questão elitista, né, é muito mais a questão elitista, é tradicional, né, vem muita mente fechada, a questão não está aberta ainda, né, a mente das pessoas, isso é difícil abrir, né, por exemplo, você fica imaginando, né, quantos os museus em São Paulo tem, somando, quantos museus tem? E aí são só 2 educadores surdos que tem. Pensando em quantos museus a gente tem, e só tem 2 educadores surdos, e é muito triste você pensar nisso, né? Além dos museus, que outros equipamentos culturais você sabe ou conhece que tem esta possibilidade e que você acha que é necessário? E às vezes falta informação para as pessoas, né? Ou às vezes as pessoas, né, por exemplo, não têm interesse, né? Às vezes as estratégias, né? Como que vai fazer para divulgar, ou às vezes tem intérprete, filma, tem câmeras, né? Tem site que dá para pôr no museu, que dá para colocar janela para mostrar, né? Tem diversas atividades que dá para colocar, que põe em Libras, são diversas atividades que podem ser colocadas, que ajudam, né? Mas de verdade, né, por exemplo, para mim, você vê que ainda não está divulgado, né? Falta profissionalismo, né? Falta ainda profissionais surdos para isso. E você, quem é que você considera que seria assim o responsável por essa divulgação, por essa contratação? Onde que se pode mexer com isso? Se tivesse, por exemplo, educadores surdos que pudessem ser para chamar como referência, né? Nas redes sociais, poderia ajudar para mostrar, divulgar que tem educadores surdos, poderiam ajudar a divulgar, mostrar, né? As redes sociais poderiam se ajudar, mas às vezes eles não veem, né? Ficam ocultos, né? Às vezes os intérpretes são poucos que mostram, né? Isso é um problema, falta visualização, né? Ou às vezes até a referência disso. Visualização, visibilidade para eles, né? Falta isso. Isso é um problema, né? Eu fiquei aqui pensando, né, que assim, você está falando de um momento em que você chegou num topo de carreira importante que no Brasil poucas pessoas ascendem, né? O número de brasileiros que fazem universidade é pequeno e que faz mestrado diminui ainda mais, né?
Enquanto eu estava fazendo essa pergunta, eu falei, e aí, vai fazer o doutorado ou já está fazendo? Mas isso depois você responde. E eu queria um pouco que você contasse como é que foi esse trajeto para você chegar num lugar onde você se sente confortável para trabalhar num lugar público, né? Que é um lugar grande, aberto, o Centro Cultural é um lugar que ele tem como a proposta arquitetônica uma integração com a rua, com o externo a ele. Né? E eu que já trabalhei lá, sei que as pessoas entram e saem como se elas estivessem de fato andando pela calçada. Não tem um limite, um constrangimento, como alguns museus, às vezes, é diferente, né? Para você entrar no museu, tem ali aquele balcão na frente, você tem que perguntar. Não tem essa integração com o mundo externo. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e como foi que você chegou a este lugar. Eu consegui pela divulgação pelo site, né? Ela foi acompanhando ali. Aí eu fiz a inscrição, e aí fiz a entrevista, né? Passei pelo processo seletivo, mas não tinha acessibilidade na época, não teve intérprete, não tinha nada. E aí divulgou, as pessoas ali que estavam só passando, só tinha ouvinte, né? Como ia ser a comunicação, e tinha máscara. Olha, era difícil como ia ser. Eu precisava de libras. E eu passava, falava assim, olha, era difícil, porque como que eu ia fazer para mim? Era uma barreira complexa. Sofri bastante. Bem difícil dentro do trabalho na época. Bastante discriminação. Porque foi bem difícil, bastante. Conversei, tentei conversar, sabe, assim, de uma forma doce, para tentar, mas foi bem difícil. Né? Ah, não tem dinheiro por causa da questão do. É caro, né? Eu pensava, mas como era que eu ia conversar? A questão do público, questão de surdo, como é que ia ser, né? Os ouvintes ali, como é que conversa? A questão das máscaras, que eu precisava ser diferente, né? E aí, como foi? O que você acha que fez com que se abrisse esse espaço para você? Que você pudesse, de alguma forma, incentivar outras pessoas surdas a também toparem esse desafio, né? De passar por uma triagem, uma seleção, buscar um trabalho que não seja um trabalho escondido, que não seja um trabalho na sombra, né? Mostrar, assim, como referência dentro da comunidade surda, sabe? Conseguir outros para entrar como referência, mas, assim, entrar nesse trabalho é difícil dentro do museu, né? Porque tem várias barreiras, né? Antes, tínhamos 7 educadores já, né? E foi diminuindo. Tínhamos 4, e agora já diminuiu, só estamos com 2, né? E qual foi o motivo das pessoas irem saindo? Desprestígio, desinteresse, ou eles mesmos foram demitindo? A maioria foi porque era um trabalho temporário, não era um pouco contrato. 4 que eram CLT, que eram registrados. E os outros eram só por contrato. E aí teve 2 que pediram demissão. Aí ficaram 2. Ficaram esses 2. Então, mas a demissão, eles foram para outro lugar? Eles acharam mais legal ou eles não aguentaram um baque porque é pesado, porque é difícil?
por mudança de trabalho, acharam outros trabalhos, mudança de vida, né? Porque, na verdade, questão de salarial, de educador, né? Eram salários muito baixos, aí o valor, aí eles foram em outro, buscaram E aí você me outras faz, opções. você me deixa curiosa para pensar uma coisa. O salário do educador é sabidamente um salário pequeno e com pouca valorização do profissional. O educador surdo, ele tem uma diminuição ainda maior do salário ou ele se equipara com o do ouvinte? São iguais. Do museu é igual também. Valorização igual. Desvalorização igual, você quer dizer. Desvalorização igual. Igual. O que te No levou? museu, por exemplo, a importância da formação, né, da faculdade ou do mestrado, salário também é igual, pequenininho, é igual, sempre no mesmo jeito. O que te levou a optar por um trabalho de educador? Porque eu percebi que, assim, tinham pouca pessoas na área de arte, né? Então, aí eu, na formação de surdo, então, assim, eu que na perspectiva dessa questão da formação, né, na escola tem bastante, na perspectiva de surdo, aí eu queria mais na área de arte, então aí eu fui pesquisar na área para mostrar na perspectiva de arte, né, no currículo, dentro desta área que eu acho que precisava mais, então aí eu fui buscar, né, não só focado na educação, sim, também na questão cultural, como Você está educador também. falando de muitos entraves que você vai vivendo, né? Assim, passar pela educação formal, como você passou, não sendo não ouvinte, né? Sendo surda, e depois buscar uma área que aparentemente deveria ser muito aberta à diferença, ao inusitado, ao novo, né? Mas que também não é uma área fácil de as pessoas optarem, né? Então, como é que você podia falar um pouco desse seu trajeto, não só como estudante surda, para chegar até onde você chegou, mas também uma estudante surda trabalhando e estudando com arte? Não teve só de facilidade, não, mas também eu tive bastante esforço, tanto quanto a estudar, pesquisar bastante, estudar bastante as palavras que eu não conhecia, para entender, para compreender, né, para poder, com auxílio dos intérpretes também, para entender as palavras que eu não conhecia, para busquei bastante, né, para alcançar, né, por degrauzinho, cada vez subindo um degrauzinho devagarzinho até compreender e alcançar e conseguir, né? Como os ouvintes, né, que vai pesquisando também tem suas dificuldades, vai estudando e vai subindo aos pouquinhos e aí alcançar, né? Vai tentando com muito esforço, né? Vai buscando, sendo bastante curiosa, né? Meus objetivos era ser muito curiosa e até conseguir. Isso me ajudou a curiosidade ser bastante pesquisar e buscar correr bastante atrás. Como eu sou também muito curiosa, a gente que é ouvinte sempre se pergunta o que faz um surdo optar por falar libras ou pela oralidade? O que isso facilita ou dificulta? Por que se opta por uma coisa ou a outra? Então, Libras é visual,
Libras, né? Então é mais confortável, é mais gostoso, é mais fácil. Não cansa, né? Oralizado tem que ficar acompanhando ali a leitura, cansa até visualmente, assim, ó, para eu poder ficar acompanhando para eu compreender. Libras não, é mais confortável ali, é a minha própria língua, né? Então, assim, ó, eu consigo acompanhar, é mais gostoso até para acompanhar, para eu entender, compreende? É por isso que é mais fácil para mim. É mais confortável linguisticamente até para mim. E quando você estava lá trabalhando no museu, nesses lugares como educadora, havia uma pressão, uma demanda pela oralidade? Às vezes pediam algumas pessoas, né? Falava assim, você usa máscara, né? É bem, é melhor, porque às vezes eu falo bem, às vezes eu não me sentia bem, né? Ficar oralizando, porque eu sou surda. Também queria mostrar a minha língua, a importância da minha língua, né? O valor, né? Valorizar a minha língua, né? Não rebaixar a minha língua, também mostrar, né? Então, às vezes tinha, sim, as pessoas E pedindo. o que você sugeriria ou ofereceria para as pessoas que estão querendo trilhar este seu caminho de educadora? O que você teria para contar para eles? O que eu diria para eles? Para as pessoas precisam dar mais oportunidade para as pessoas surdas. Em qualquer área, em qualquer lugar, museu, escola, faculdade, nas diferentes áreas, dá mais oportunidade para eles. Abram a mente, abram as portas, sabe? Quebram essas barreiras. Que hoje já estamos no século XXI, né? Tem que já mudou muitas coisas, né? Já E para tem os aí a surdos? língua, né? Desculpa. E para os surdos, o que vocês sugeririam? Você sugeriria? E para os surdos, a dica é: lutem, lutem, continuem lutando, Ellen, mostrem-se também, né? Entrem no mestrado, doutorado, estudem. Tem muitas coisas aí, ó, que o surdo estudando, aí tem bastante surdo estudando. Mostrem, pesquisem, se esforcem, quebrem as barreiras que estão aí nos seus impactos. Eu vou dar um minutinho para vocês se despedir e agradecer vocês terem aceito o nosso convite. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, pela entrevista, né? Falar sobre o museu, pela importância de todos, pelo conhecer aqui sobre o assunto, né? Pela importância. Muito obrigada pela PUC, né? Pela professora Márcia. Muito obrigada também. Agradecer a professora Neide pelo convite, pela entrevista, né? Aqui pela Dani, pela interpretação, pela voz, por sinais, muito obrigada. Também pela DTI, pelo nosso esforço aí, pelo controle, pela ajuda para colocar pelo Face, pelo YouTube, pela disponibilidade. Eu queria agradecer a todos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lara. Daniela, quer se despedir também, Daniela? Não, obrigada a todos também. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Nós nos encontraremos num outro programa, numa outra oportunidade. Muito obrigada. Até logo. Obrigada.